Bom dia, autores e futuros autores. Mais um dia de mentoria aqui para vocês. Enquanto o pessoal está chegando aqui, eu quero te dar um recado aqui muito importante. Você que está assistindo essa live gravada, deixe seus comentários e também sobre a respeito do que você achou dessa live. E também compartilhe com outras pessoas que você sabe que também precisam estar aqui. Pessoas que querem desenvolver a sua carreira de sucesso, querem escrever o seu livro, querem publicar, querem aprender a vender o seu livro. Então aqui é o lugar, nós temos falado isso todos os dias. Ok? Então o pessoal está chegando, sejam bem-vindos. E não se esqueça, após o término dessa live, eu já deixo o convite. Vai estar aqui na descrição do vídeo, o Autor Extraordinário, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro, às 20 horas. E se você quer se tornar um autor extraordinário, esse evento é para você. Então vai lá fazer a sua inscrição hoje mesmo. Não deixe para amanhã, não deixe para a última hora. É só você entrar lá na página, digitar seu e-mail, que você recebe a confirmação da sua inscrição. Combinado? Deixa eu mandar aqui os convites aqui, o restante dos convites. Ainda não foi enviado. Oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Ok, pessoal, deixa eu mandar aqui, eu peço que vocês enviem esse convite para pelo menos 5 pessoas, ok? Vamos lá, enviando esse convite para pelo menos 5 pessoas, eu vou mandar aqui esse convite também nos grupos aqui de WhatsApp. E eu quero deixar aqui uma reflexão enquanto começamos, a respeito da nossa vida, do nosso compromisso que nós temos. E eu estou tremendamente compromissado com todos vocês aqui, a respeito do desenvolvimento que cada um de vocês precisam ter. O comprometimento, ele é a peça fundamental e algo que tem sido recorrente. Que às vezes as pessoas publicam seus livros, mas não dão a atenção que ele merece. Às vezes gasta tanta energia, tanto dinheiro para publicar o livro e depois de publicado não investe, é como se esquece daquela obra, guarda ele dentro de um armário. Então assim, não se deve fazer isso. Você deve continuar investindo tempo, dinheiro, investindo, vamos dizer, os recursos, né, que você tem na sua mão para o desenvolvimento desse livro. Você tem que continuar, porque você gastou tanto tempo e energia antes, e agora com o livro pronto, às vezes não gasta mais esse tempo. Então é necessário que você pegue o livro, presente para as pessoas, converse, vá em eventos, participe de lançamentos de livros, faça movimentos, participe de lançamento de livros de outras pessoas, converse com as pessoas a respeito do tema do seu livro, converse com as pessoas, porque outra função muito importante do autor é o desenvolvimento do público leitor. Então você tem que conversar com as pessoas a respeito da importância da leitura, a transformação que as pessoas têm ao ler livros. Pessoal, então vou fazer um convite aqui. Clica aqui no aviãozinho e manda para 5 pessoas que devem estar aqui nessa live. Tem que participar aqui, conhecer um pouco mais sobre livro, sobre o desenvolvimento da carreira literária. Vamos lá? Clica aí, chama essas pessoas que também tem que ouvir a respeito do livro, de como se tornar um autor. E participando de eventos como esse, cria-se uma comunidade, pessoas interessadas também em se desenvolver. E uma pessoa também, um autor, apoia o outro autor. Estou vendo aqui a Wilma,
Simone, Solar Componentes, o Reginaldo, bom dia a todos. Rafa, Deise Maria, bom dia. Léo Daniel, bom dia. Bom dia a todos aí. Já mandaram um convite para 4 pessoas? Para 5 pessoas pelo menos? Vamos lá? E eu quero deixar, antes da gente começar aqui, algo que vai acontecer. Estou digitando aqui que você não pode ficar de fora, de forma nenhuma. Eu vou digitar aqui, ó, autor extraordinário. Assim que terminar a live, eu quero que você vá no link da minha bio e faça sua inscrição. Um evento que vai acontecer, um workshop, que eu estou separando um material, um conteúdo incrível, onde eu vou te ensinar todos os passos para você escrever, publicar e vender o seu livro em 7 semanas e assim conseguir alcançar uma carreira de sucesso. E o livro, sim, é uma peça fundamental para que isso ocorra. E você também pode, vamos dizer, inclusive ganhando dinheiro com o livro. Porque o que eu mais ouço, como que eu faço dinheiro com o livro? Como que isso é possível? Então, é possível, eu vou te mostrar no dia 2 de fevereiro, nesse workshop que é 100% online, 100% gratuito. É só você entrar lá na página, digitar o seu e-mail e confirmar. Você vai receber a sua inscrição no seu e-mail. E confirmar a sua inscrição, que aí você participa e vai ter todo o acesso a esse evento, que vai ser comigo. Ok? Então lá estou preparando um conteúdo muito bacana, muito top. Você não pode ficar de fora, ok? Então me dá um joinha aí, quem vai participar? Eu quero saber quem é autor extraordinário e vai participar. Manda um joinha, manda eu, escreve aí alguma coisa para eu saber que você vai estar lá. Eu já vou chamar aqui nosso primeiro autor, que vai entrar ao vivo. Aceita aí, Léo. O Tennyson vai estar. Quem mais vai estar aí no Autor Extraordinário, no workshop? Conto com vocês lá. Eu não acredito que vocês estão aqui e não estarão lá. 100% gratuito, vai ser à noite, você vai poder ter a tranquilidade aí de chegar em casa e participar e entrar ao vivo conosco. Léo, aceita aí o convite. Deve ter chegado uma notificação aqui embaixo, é só clicar e aceitar o convite para entrar ao vivo, ok? Então, é só aceitar aí o convite, Léo, que você entra. Enquanto isso, deixa eu ver que a Simone também vai participar. Muito bem, Simone. O Léo também vai estar. E, Léo, deu aqui como você não está conseguindo participar. Você também pode fazer o pedido para participação ao vivo. Deixa eu confirmar aqui novamente. Léo, deve ter chegado uma notificação vermelhinha aqui na câmera. Ah, agora deu certo. Muito bem, agora tem uma setinha para cima e para baixo. Só clicar que você vira ela para você. Vê se consegue. Isso, muito bem. Bom dia, Leandro, tudo bem? Bom dia, Leonardo, tudo bem? Então, ó, Pois é, ué, já deu como é uma que dupla pode, aqui, né? hein? Famosíssima, Leandro e Leonardo. Então, maravilha. Então, Leonardo, me conta um pouco sobre você, sobre a sua trajetória aí como autor e qual que é a sua maior dificuldade, de que forma que eu Ah, posso tá. te ajudar a Pois desenvolver essa carreira aí eu de tenho sucesso. 24 livros publicados, né? Comecei a escrever 24.
eu comecei a escrever para valer 24? assim em 2000 final de 2002. Aí eu, é, é, 10 anos, 11 anos. 10 anos, final de 2002. 2002. Ah, não, 2002 ou 2012? Hum, Pois 2002, então aí 20 assim, anos teve altos e escrevendo. baixos, né? Não foi fácil, porque a gente vende pouco, a gente vai perdendo entusiasmo, né? Eu tive um nível aprovado pela lei Rouanet, pela Uhum. lei municipal, né, de cultura em Goiânia. Na lei Rouanet eu não consegui captação, na lei municipal eu consegui, foi meu primeiro livro, que era uma novela infantil, filosófica, infantil, né? O livro chama Xenin Aham. Xeninhal. Aí de lá pra cá não parei mais, né? Pra mim, a literatura ela é muito ligada, né, à terapia, né? Eu acabo escrevendo como uma forma de terapia. Hum, E além hum. disso, eu faço terapia, né? Mas tem esse lado, esse lado de você poder aliviar o sofrimento, né? Mas a minha maior dificuldade mesmo não é nem Aham. escrever, é realmente divulgar e vender. Ok. E os seus livros? Então, eu gostei, achei bem interessante. Depois eu vou até fazer uma pergunta aqui. Quem utiliza a literatura como terapia, tanto na leitura quanto na escrita? Porque ele tem esse poder, né? O livro ele tem esse poder terapêutico muito forte. E você me disse que teve livros aprovados nas leis de incentivo. Foi só o primeiro ali ou você teve mais aprovados? E uma outra pergunta, que é chave aqui. Quais os gêneros dos seus livros? Você publicou aí 24 livros. E quais são os Não, é gêneros? Todos bem infantis mesclado. ou é Eu mesclado? Como tenho é que uns é três isso? ou quatro ensaios que eu escrevi, ensaios filosóficos. Eu acho que eu devo ter também uns quatro ou cinco livros de poemas. Tem um livro infantil, tem um livro juvenil, tem crônicas, aí tem aforismos e tem haikais. Basicamente é isso. Então é mesclado, não é um único gênero, não. Mas assim, não são coisas que são Aham. pré-determinadas, não, elas vão acontecendo, né? Às vezes você começa a escrever um livro de um jeito e vai mudando, quando você termina, tá diferente. Aham. Então, ok. E o que você já fez Então, o para primeiro divulgar esses livro, né, livros? Para o as pessoas Xenin, eu saberem que você errei é na autor, que divulgação, tem um livro né? publicado? Eu dei muito livro de graça para pessoas que não iam ler, mas eu senti, assim, uma certa impulsão e acabar presenteando pessoas adultas que não iam ler, que não têm interesse. Aí isso eu arrependo. Dá um livro para um aluno, né? Dá um livro para um aluno seu de escola pública. Aí eu não arrependo, não. Né? Aí eu acho que eu fiz certo. Mas dar livro para um adulto que não vai ler, aí eu achei muito errado. Centraliza mais a câmera. Ai, Não é tá. assim. Como é que é? No Xenin Xenial, eu doei muitos livros para adultos. E eles não liam livro. Eles não, Uhum. na verdade, eles não iam ler. E isso eu arrependo. É. Porque eu podia ter pego esses livros para adultos e dado eles para crianças, alunos.
Eu fiz isso também, não tem muito o que falar, não, Tá. mas eu sinto que eu tive esse erro. Ok, beleza. Hoje, nessa parte de divulgação, um erro que eu vejo assim, na, nas próprias leis de incentivo à cultura, que você até falou que foi aprovado, né? Geralmente tem lá um espaço para se colocar planos de divulgação. Só que geralmente no projeto só coloca a parte de produção do livro. E a maioria dos autores só investe até a produção. E aí na hora de divulgar, ou então coloca todo o seu dinheiro na produção. E aí esquecem que tem uma etapa posterior, que é a etapa de divulgação. Então, assim, precisa haver um equilíbrio, um balanço. E aí nisso, que tanto as leis de incentivo, ou quem escreve os projetos ali, acabam não compreendendo a importância dessa etapa posterior, e aí fica sem um lançamento. Às vezes, não, mas aí não pode fazer um coquetel. Não, mas não é um coquetel do lançamento, mas sim uma estrutura de divulgação, de assessoria de imprensa e outras ações. E hoje, principalmente, um mídia social para o lançamento do livro, fazer alguma coisa que vai ficar marcado, que vai ficar registrado. Porque o lançamento do livro é um evento que acontece pontualmente e que, se não há registro, você não tem como nem divulgar isso depois. Então, para ganhar uma notoriedade. E é importante todo livro fazer o lançamento, fazer o evento de lançamento. O evento de lançamento é o evento público que você informa a sociedade que você está com o livro sendo lançado. Então, é necessário. E também o autor, geralmente, deixa para anunciar que existe um livro na semana do lançamento. Então, assim, o livro já está pronto, ele perdeu toda a energia da produção desse livro. Então, assim, a internet ela veio para mudar isso e veio para amplificar o potencial de comunicação dos autores, né? Porque aqui nós estamos numa plataforma que todo mundo pode se comunicar, todo mundo tem a possibilidade de conversar com pessoas do mundo todo, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos aqui pessoas que a gente nem sabe de onde vem, né? Então, e pessoas que às vezes a gente nem conheceria se não fosse por aqui. E aqui é uma plataforma o quê? Para se conectar com pessoas. Então, o autor, para ele conseguir desenvolver isso, ele tem que pensar que na parte, quando ele está escrevendo, ele já tem que anunciar isso. Ele tem que avisar para as pessoas que ele está no processo de escrita, porque isso gera curiosidade, gera desejo, gera o que? O chamado antecipação. Uma antecipação. Nossa, ele está trabalhando num outro material, já publicou 24 livros e está no 25º, ou mostra os rascunhos, mostra a editora. Acabei de fechar o contrato com a editora para publicação de mais um livro, que vai ser feito. Converse com as pessoas o porquê que elas devem ler o seu livro, porque tem que ter um motivo. As pessoas, lógico, tem aquelas pessoas que leem por prazer, leem por vontade. Não, quero ler um livro novo de um desconhecido, ok? Mas o porquê que eu deveria ler um livro seu e não outro? Então, tem que ter um benefício. Isso tem que ser anunciado também para as pessoas. As pessoas querem uma troca, um benefício. Eu vou ler comprar um livro infantil do Leonardo porque ele trata de tal tema. As crianças podem ter tais e tais benefícios, né? Ou podem aprender sobre tal assunto quando lê um livro do Leonardo. Então isso tem que estar claro para o leitor e principalmente para o pai,
que é o poder de decisão, o poder de compra que está na mão dos pais. Então, e eu sempre trabalho com os meus filhos. Então, assim, aí é despertar nos pais que o livro é um objeto, um entretenimento que pode substituir uma tela. Por exemplo, que hoje é um grande desafio para qualquer pai. É o que pode substituir a tela da criança. Porque se deixar, fica o dia inteiro. Os meus filhos eu coloco para ler. Então, a leitura é um ponto de fuga ali. É um contraponto, é uma outra atividade de entretenimento. Porque por muito tempo o livro foi castigo, né? Você está dando muito trabalho na escola, vai lá para a biblioteca. Então, era castigo. E os pais também fizeram muito isso. Você está dando trabalho, vai ler. Vai. Então, assim, não é isso, não. Uma alternativa. Então, isso tem que ser anunciado, tem que ser construído como alternativa para os pais. E o autor, ele também tem responsabilidade com isso, para criar esse público leitor, essa consciência do público leitor. Porque se a gente só escreve e não gera essa consciência no público leitor, aí você está deixando por conta de outros autores fazerem, aí outros autores vão anunciar o seu próprio livro. Então, é necessário isso. E durante todo o processo de escrita, de publicação, você vai gerando esse interesse e gerando o quê? Essa consciência. Para quando você está com o livro pronto para lançar, pessoas desejarem, ter vontade, querer conhecer, porque participaram de todo esse processo. Ontem, eu até falei para uma autora que já está publicando o primeiro livro. Ela já tem uma audiência, ela é palestrante, então já é um caso talvez um pouco diferente. Mas eu falei, olha, coloque as pessoas que te seguem para opinarem na capa do seu livro, dá a opção para elas, deixa elas participarem do processo. As pessoas que participam, elas se sentem mais incluídas, estão mais propensas a comprar o livro. Então, esse é um trabalho. E aí, chamem elas para o lançamento do livro, e desse lançamento você faz um evento, algo que destaque. E dentro desse evento, você tem que aproveitar para tirar fotos, fazer filmagens, pega o depoimento das pessoas que te conhecem, que conhecem sua trajetória. Então, pega alguém para filmar, pode ser no celular, não precisa, não tem que contratar um cinegrafista, que é caro e tal. Não, pega do celular, limpa a câmera e deixa alguém, algum parente, alguma pessoa que vá captar esses depoimentos. Porque isso vai te ajudar a validar a sua carreira, entendeu? Os livros infantis. Então, isso é uma das formas de se fazer. Participar de lançamentos de livros de outras pessoas, participar de eventos literários, se anunciar como autor. Então, isso é importante. Ele é fundamental para que você consiga a venda dos seus livros. Eu não sei se você já fez alguma coisa nesse sentido, já pensou, já se imaginou, não? O que você entende por isso? Eu já tentei É? divulgar em escola, já fiz palestras também, já fiz mini cursos, fiz muita coisa, mas eu não dei continuidade. Esse é o problema. Eu fiz, deu meu Aham, máximo, não tive o resultado que eu tinha sonhado, aí o humor abaixou. aham. Mas a grande chave é a perseverança. Porque às vezes a gente pensa que pouco, o resultado é pequeno, mas o resultado ele vem da perseverança, porque a meta ela é pequena. Você tem que
eu estou tentando explicar aqui, achar uma analogia, mas assim, todo mundo começa pequeno. A gente quer o quê? O sucesso, quer o resultado, quer o retorno grande. Mas a gente começa o quê? Pequeno, aqui embaixo. Pouco investimento, pequeno resultado. Pequeno resultado que deu, a gente vê o que dá certo, o que deu errado, repete. A tendência é o quê? O resultado ser um pouquinho maior. O que deu esse resultado um pouquinho maior? Avalia, reavalia, e aí vai fazer. E aí você tem uma curva de crescimento. Mas se faz uma vez e para, você não tem como comparar. Então é necessário a perseverança. Eu, aqui com o meu perfil da internet, há um ano atrás eu tinha, vamos dizer, menos de 1.000 seguidores. Hoje eu estou chegando a 2.000. Ah, é pequeno? O que é pequeno? O que é 2.000 pessoas? Pode ser, mas um perfil com 2.000 pessoas é pequeno. Mas o que é 2.000 pessoas? Imagine um auditório com 2.000 pessoas. É muita gente. Nós temos aqui, no momento, 6 pessoas na live. Imagine uma sala com 6 pessoas e você falando do seu livro para 6 pessoas. Ou peça para 6 pessoas dar um grito. Então assim, é muito. Não é pouco, porque a questão da internet também nos deu um parâmetro de comparação. Precisa ter 2 milhões de seguidores. Mas 2 milhões de seguidores é extremamente... Sim, é um número extremamente alto, fora da média, fora da curva. A gente tem que estar dentro de uma realidade. Mas o que a gente está fazendo para mudar essa realidade dia após dia? Então, isso é fundamental. Ter às vezes, uma quebra de expectativa e trabalhar algo que é sustentável e de um crescimento contínuo. E tem que encarar o livro como um negócio, como algo que é de forma empresarial mesmo. E como que se começa uma empresa? É arregaçando as mangas, fazendo, falando para as pessoas a respeito do seu livro, da sua obra. É um trabalho de quase que 1 a 1. Então, no começo é assim mesmo. Não tem... até se tornar conhecido, você tem que fazer o seu trabalho. Ontem eu estava até gravando um vídeo sobre a J.K. Rowling, né? Que é a escritora do livro Harry Potter. Ela recebeu muitos nãos, muitas negativas, até que ela persistiu. Ela trabalhou a questão do livro dela. Se ela tivesse desistido no começo, não tivesse tido perseverança, ela recebeu mais de 10 nãos. Ela não teria virado esse sucesso mundial que foi. Então, a gente precisa perseverar, precisa encontrar os caminhos para a publicação, para a venda, para a comercialização. Um outro autor que eu estava estudando sobre ele, norte-americano, Hal Herold, do livro Milagre da Manhã. O primeiro livro dele, ele publicou de forma independente, ele mesmo financiou a obra e fez um trabalho de marketing. Logicamente, ele fez um trabalho de marketing em cima do livro. E logo chamou a atenção das editoras. As editoras compraram os direitos autorais. Logo ele assinou um contrato. E hoje ele também é traduzido no mundo todo e um best-seller mundial. Então, assim, mas ele, no começo, ele é que fez o marketing dele. Ele não dependeu de ninguém. Então, isso é que a gente também precisa mudar, às vezes, essa mentalidade de esperar que algo aconteça. E, na verdade, algo só acontece daquilo que a gente se propõe a executar também. Eu sei que você já fez agora de perseverança, entender o mundo moderno, como as pessoas estão se comunicando e Assim, mergulhar nesse aqui, universo.
Mas também teve muito acerto também. A questão de hoje em dia é Aham. porque o livro ele virou algo assim substituível, né? Não por mim, não por você, não por nós, mas nem todo mundo se dispõe mais a comprar um livro em formato de papel. E aí aí cria uma outra dificuldade. Como divulgar um livro digital? Ok. Hoje, a questão. O que que tem de disponibilidade hoje? Hoje existem outras plataformas, o e-book e o audiobook também. Nós fazemos nos três formatos. Eu tenho uma gráfica que imprime livro em papel. E eu preciso de quê? De, de mais livro em papel para produzir, porque eu não posso ter ociosidade. Mas em 2018, eu vendo esse movimento do livro digital, eu falei para mim mesmo, eu posso esperar 10 anos e às vezes daqui 10 anos não tem mais livro impresso, ou eu posso antecipar e se for para alguém acabar com o livro impresso, que seja eu mesmo acabar com minha gráfica. Eu tinha duas opções. Então, o que, que eu fiz? Falei, não, eu vou aprender sobre livro digital, sobre e-book, e vou entrar nessa parada. Porque aí o autor vem para fazer o livro impresso e pode fazer o e-book, pode fazer o audiobook. Então, assim, de um problema, eu tenho que enxergar uma solução. Então, se tem a disponibilidade, então, como é que eu faço? Então, vou publicar também no livro, no formato e-book. E, na verdade, o livro impresso nos últimos anos tem aumentado a quantidade que a gente tem produzido. Aumentado e muito. E as tiragens, porque alguns anos atrás as tiragens estavam diminuindo. As pessoas queriam 500, 200, 100. E hoje as tiragens têm aumentado. Para 1.000, 2.000, 5.000. Nós chegamos a fazer aqui tiragem de 20.000 livros. Então, assim, é uma percepção do meio que a gente está vivendo também. Porque se a gente vive no meio que as pessoas estão cada vez mais difíceis, a gente tem que mudar o nosso meio. Ou a gente muda o meio que a gente vive, ou a gente ou muda de meio, ou muda o meio, ou a gente transforma o meio. A gente não pode ficar refém do meio. E isso depende de nós. Porque o que depende de nós, a gente tem condições de fazer. O que depende das pessoas, a gente não pode fazer. Então a gente tem que escolher o que, que a gente vai fazer. E aí e as ações que a gente vai fazer em relação a isso. E para vender um livro online, primeiro passo é estar aqui presente, ter a presença aqui. Porque hoje as pessoas estão mais na tela, mais aqui do que em qualquer outro local. Do que na televisão, do que no jornal impresso. Fazer uma mídia de televisão antigamente era algo extremamente. Só fazia quem tinha. Não, até hoje, quem faz é quem tem muito dinheiro. E eu vi uma notícia que o SBT, por exemplo, você vai poder abrir um aplicativo no celular e subir sua propaganda e poder anunciar na televisão. Sem precisar passar por agência ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, até o próprio SBT está se adaptando, porque senão, uma pessoa que está assistindo um filme, ele não consegue assistir o filme inteiro sem dar uma olhada no celular mais. Às vezes ele para ali para dar uma olhada e tal. Então, como se adaptar? Então, a gente precisa estar presente aqui. Esse é um primeiro passo. Tem que ter uma presença. O que, que você vai falar? Sobre o seu livro, sobre sua obra, sobre literatura, sobre a sua mensagem, sua poesia. Então, você tem um assunto muito vasto, muita informação a se repassar. E trazer o que eu desejo e a importância das pessoas lerem, trocarem a tela, o que, que vai acontecer, a mudança de mentalidade das pessoas, a mudança de comportamento.
E isso, o estudo, ele é muito real a respeito da literatura, da importância dessa literatura. E aí dentro, e o principal é o vender sem vender. Se eu chego com um livro e falo, compra meu livro, eu estou precisando, eu estou com um monte de livro lá em casa, precisando desocupar espaço. Ninguém vai comprar o livro. Mas se eu desperto esse desejo, desperto esse interesse pela literatura, pelo poder da transformação, da mensagem que você colocou ali no livro, dos momentos de prazer e de lazer que a pessoa pode ter com o livro, aí sim a pessoa fala, não, então eu quero esse livro. Se ele traz tudo isso que você está me falando, eu quero ter interesse. É muito mais fácil do que uma venda empurrada, do que uma venda que a pessoa desperta o interesse na compra desse livro. E aí você pode, hoje existem plataformas que você cadastra o seu livro para fazer a venda do livro físico. Você gera um link de pagamento, PagSeguro, Mercado Pago, Eduz, Hotmart, todas elas têm uma ferramenta ali que você recebe da pessoa com frete, mas o livro, a pessoa paga no cartão, Pix. A recomendação é o quê? Você já coloca o preço do livro, incluindo o preço do frete. O livro ele tem geralmente condições especiais, e aí você cobra uma taxa ali para ajudar nesse frete, mas já embute no preço, ok? Para a pessoa não ter que pagar o livro mais o frete. Você já embute no preço do livro, o frete que fica geralmente mais fácil de conduzir a venda. Então, e aqui, quando você... não, mas eu não quero a internet. Então, se você for fazer esse pessoalmente, se fosse para eu encontrar aqui com essas 7 pessoas para dar essa palestra aqui pessoalmente, às vezes ia demorar muito tempo. Não, hoje um pode, o outro não pode, um é amanhã, um de cedo, um à tarde, então você vai ter que ficar por conta disso. Aqui eu consigo me reunir, já deve ter passado aqui pelo menos umas 30 ou 40 pessoas que em algum momento ficou algum tempo e despertado alguma coisa nelas. Então, muito mais fácil atingir um número muito maior de pessoas aqui nesse ambiente. Mas esse ambiente também ele é para quê? Para canalizar para encontros presenciais. Então, mas eu quero ter um evento presencial onde eu vou dar uma palestra ou um curso. Também é o ponto de encontro, é o ponto onde você vai capturar essas pessoas também para esses encontros presenciais. Um não exclui o outro. Lembrando disso, um não exclui o outro, mas um fortalece o outro. Por quê? Até eu já ouvi pessoas falando que vou marcar um médico. Aí pega o nome do médico e vai lá no Instagram dele para saber se ele é o quê? Tem empatia, se tem empatia com o médico. Não, deixa eu ver aqui. Nossa, ele é posicionado aqui nas redes sociais, parece que ele é bom. E às vezes isso não significa que é bom. Mas hoje as pessoas, para validar até um médico, vão nas redes sociais dele para ver se ele fala sobre o que ele trabalha ali. E geralmente quem está posicionado tem mais chance de ser escolhido para uma consulta. Eu queria te fazer mais uma pergunta. Sim. Como que a gente consegue passar de um autor que publica por demanda para chegar num autor que publica por tiragem, ou não é esse o caminho? Por tiragem ou você fala por editora? A editora também compra os direitos autorais. Para você virar o de demanda para tiragem, não, tem 500 ou 1000 livros que eu quero imprimir. Então você tem que gerar essa demanda. Você tem que ter as pessoas querendo comprar o seu livro. Porque senão não justifica você fazer uma grande tiragem. Então você tem que ter um movimento, ter pessoas que querem, que desejam esse livro. Aí sim, justifica você fazer uma grande tiragem.
E para se tornar um autor que as editoras queiram, o que a editora olha? Ela vê que ela que vai investir na produção do livro, na edição, no marketing, assessoria de imprensa, distribuição, vai fazer uma tiragem aí de 3, 4, 5 mil livros, vai mandar para o Brasil todo, frete para o Brasil todo, marcar lançamentos. Aí ele vai ver, não, esse autor ele tem condições de fazer uma palestra? Como é que ele está posicionado na internet? Ele já tem seguidores, ele já tem pessoas que querem o livro dele? Ele já criou um movimento, uma comunidade de pessoas que gostam da sua literatura? Ele sabe se expressar em público? Ele tem... o conteúdo dele é bom, é realmente bom. Os leitores, ele tem avaliação de leitores sobre o livro dele, ele tem vídeos de depoimentos, então é olhar tudo isso. Porque se ele, além de ter que fazer todo o trabalho do livro, ter ainda que ensinar o autor a fazer tudo isso, aí ele vai escolher alguém que já pelo menos sabe fazer a outra parte. O livro, ele tem a experiência, ele cuida do livro muito bem. Ok? E hoje, muitas das grandes editoras, apesar de parecer que a publicação é da editora, muitos são autopublicações, onde o próprio autor tem que investir na obra, porque existem muito mais obras do que capacidade das editoras publicar todas essas obras. Então existem muitas grandes editoras, como a editora Buzz, que é do Flávio Augusto, a editora Gente, da Roseli Boschini, do Roberto Chiniachik. Muitos dos livros publicados são autopublicações, onde o autor teve que bancar a edição do próprio livro. Não são das editoras, entendeu? Parecem que é da editora, mas não é. Então, mas o caminho é esse. É você se desenvolver e se posicionar como autor. E eu falo que é um autor que é um autor influente. É um autor que é ativo nas redes sociais, saiba dar uma palestra, tenha uma comunidade, um movimento de pessoas que interessam por essa literatura, pela sua literatura. O que mais? Então, é importante criar esse movimento. Importantíssimo. Ok? Porque teve tem uma pessoa que me procurou esses dias e tal, falou, não, eu preciso de um... Ele também já tinha publicado muitos livros, eu fiquei impressionado com o volume de publicação. Muitos pela lei de incentivo e tal, sempre contemplado. E aí ele falou, não, eu estou precisando de um empresário para gerir a minha carreira literária, porque assim, às vezes do nada explode. Eu falei, não existe do nada. Infelizmente não existe uma pessoa, nossa, mas essa pessoa surgiu do nada ela teve uma carreira de sucesso, do nada ela começou a vender milhares de livros, do nada ela apareceu na televisão. Não existe. É contar com a sorte, é melhor jogar na Mega Sena às vezes. Contar com nada é melhor jogar na Mega Sena, que é uma possibilidade de 1 milhão, nem sei quantos milhões. E tem que ser intencional, tem que ter um objetivo muito claro e fazer o que precisa ser feito, o que depende de você fazer. Então, assim, tem que começar pelo menos de um. Não, eu já tenho um livro, eu já tenho 24 livros. Não, então não é do nada. Então já tem 24 livros. Com esses 24 livros, o que precisa ser feito? O que precisa ser falado? O que precisa ser anunciado? A respeito de cada livro, quais são os temas? Que conteúdo que eu posso trazer a mais para as pessoas? E hoje as pessoas, elas querem conteúdos o quê? Multissensoriais.
Ela quer ler o livro e quer conectar com o autor no Instagram. Da mesma forma com o médico, que não tem nada a ver você fazer uma consulta e a pessoa ser no Instagram, ela quer ter essa possibilidade de conectar de alguma forma com aquela pessoa. Então ela quer ir no Instagram da pessoa e descobrir quem que ela é, o que ela faz, o que ela tem, que outros livros ela tem. Então ela tem essa necessidade desse relacionamento. Os relacionamentos pessoais se distanciaram muito, mas ela quer se relacionar pela internet, as pessoas. Então é importante que isso ocorra. Participar de academias de letras, estar em movimentos, participar de concursos, tudo isso gera um interesse. Né? Nós temos aqui em Goiânia a Bolsa de Carvalho Ramos, que faz a publicação de livros. Então é isso, tem que entrar em movimento, tem que estar em movimento para ser. E hoje as editoras também procuram novos autores nas redes sociais. Elas olham os movimentos e buscam autores nas redes sociais. Olha só, o que, que a Simone... A Simone ela acabou de publicar o livro. Deixa eu só ler uns comentários aqui do Reginaldo. Na minha área, por exemplo, meu pai fabricava saltos de madeira em 79. Veio a ameaça dos saltos de plástico e ele se adaptou e foi o primeiro a fazer saltos aqui. Então, da ameaça foi uma oportunidade. E a Simone, em redes sociais, devo falar também dos demais livros escritos que ainda não publiquei ou devo falar só do que está sendo lançado no momento? Hoje, Simone, como você... Aí eu vou falar aqui. Como você está lançando esse livro agora, você vai focar somente no seu lançamento. Não vai falar de outros, porque senão gera dúvida. Ah, não, vou deixar para o próximo. Não, você vai falar só desse. Mas depois que passar esse lançamento, que você começar a gerar um movimento, aí você fala de outros projetos. Compartilha esses outros projetos com as pessoas. Entendeu? E eu vou dar só um outro recado aqui, Léo, para o pessoal que está nos acompanhando, que tem muita pessoa entrando e saindo, sobre o que está fixado aqui no comentário. O autor extraordinário, dia 2 de fevereiro, às 20 horas. É só entrar no link da minha bio assim que terminar essa live e fazer sua inscrição. Vai ser um workshop 100% gratuito, 100% online. Então esteja lá, que eu vou te mostrar o caminho para você poder escrever, publicar e vender o seu livro em 7 semanas. Então a gente vai aprofundar em tudo que a gente está falando aqui, mostrar o caminho que você deve seguir, a oportunidade que você tem para conseguir fazer isso. Tudo que a gente está falando aqui, de uma forma prática e o passo a passo. Oi, Léo. Ah, tá aí, né? Certinho, Não, Léo? Para a certinho. gente A finalizando. perseverança, ela é alimentada com a esperança, né? Print. Isso. O que eu vejo muito é a questão da esperança. Às vezes a gente tem uma meta de, de muito grande, ousada. Não, mas eu quero ter um salário de 10 mil reais. Vamos supor que é uma outra coisa aqui. Ah, um salário de 10 mil reais. Hoje eu ganho um salário mínimo. O que eu preciso fazer para chegar nos 10 mil reais? Eu tenho que traçar algumas estratégias. Tenho que mudar de emprego, ou empreender. Ou o que eu preciso fazer? Tá. Mas antes de chegar nos 10 mil reais, eu tenho que ganhar eu tenho que ganhar 2 mil. Então, o que eu tenho que fazer até chegar a 2 mil? Tá, mas chegar a 2 mil, às vezes quando eu chego, eu já estou no sufoco também. 2 mil está sendo pouco, eu tenho que chegar a 3 mil. O que eu preciso fazer para mudar essa realidade? Então, assim, o que está na minha mão para eu mudar isso, para eu fazer, para eu transformar? Tem que ter resiliência. E eu tenho o quê? Que celebrar. Eu tenho que celebrar o primeiro passo. Eu tenho que celebrar o primeiro leitor. Tenho que celebrar o segundo leitor. Tenho que celebrar o terceiro leitor. Eu tenho que celebrar.
eu tenho que vibrar, porque somente assim, no passo a passo, que eu consigo manter a resiliência. Se eu for celebrar somente quando chegar o salário de 10 mil, possivelmente eu vou estar baleado já, porque ou nem vou conseguir chegar, porque eu não consegui reconhecer a, a vitória do passo a passo. Então é isso. A gente tem que aprender a celebrar isso. E nesse autor extraordinário, e por ser algo que eu vejo assim, bem recorrente, essa questão da resiliência, essa questão dos impedimentos que vêm da vida mesmo. A gente vai trabalhar muito essa questão da mentalidade, porque aí entra a parte da mentalidade que a gente tem, ou que às vezes a gente carrega, ou do que foi instalado nas nossas cabeças, né? Foi colocado nas nossas cabeças por comportamentos, por situações dos nossos pais, ou das pessoas que estão em nossa volta, e que a gente precisa mudar isso. E uma das coisas que eu tenho mudado a mentalidade, que sim, o livro ele pode se tornar algo rentável. E que às vezes muitas pessoas falam, eu dou o livro, eu não dou conta de vender, tal. Não, tem que aprender a vender, tem que aprender a levar como negócio, tem que se tornar rentável, tem que se tornar sustentável. Seus livros têm que bancar a produção de próximos livros. Então, isso é possível, mas tem que seguir um passo a passo, tem que ter uma série de ações, não é com uma única ação, é uma série de ações. E a carreira como autor, ele não termina quando publica o livro, ele está começando. O livro publicado é o começo, não é o fim. Por isso que eu falo que às vezes investe muito até publicar e depois para. E aí eu falo, mas não entendo isso, você gastou tanta energia, tempo, horas escrevendo, pensando naquilo, mentalizando, revisando e tal. E aí depois que publica, para de... É um bebê. É um bebê que precisa de cuidado, precisa de dedicação, precisa de intencionalidade para que ele cresça e se desenvolva. Ele não vai crescer sozinho. Ele não vai... Os leitores não vão encontrar ele sozinho. Então, é justamente isso. E a gente tem o quê? Que se premiar em cada uma dessas etapas. Vamos tirar um print aqui? Quero convidar todo mundo para tirar um print. Dar um sorrisão aí. Ok. Espero ter contribuído, Léo. Ter mudado um pouco a visão, porque a gente precisa de mudar a visão e o conceito que a gente tem a respeito das coisas, situações. E o que está em nosso alcance, que eu aprendi? A gente mudar. Hã? Eu aprendi que a gente tem que dar valor nos nossos amigos, nossos familiares, aqueles que estão mais próximos de mim, e tentar fazer uma espécie de contato com eles. Uhum. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente espera o reconhecimento, às vezes das pessoas que a gente mais ama, mas esse reconhecimento não vão vir delas. Às vezes vai vir de pessoas que estão mais longe um pouco, quem não te conhece, quem não sabe da sua realidade, quem não está no seu dia a dia. Porque às vezes quem te conhece vai falar, mas para É com verdade. isso, vai fazer outra coisa, não dá, não sei o quê, não sei o quê. E a gente tem que ter a mente blindada para receber isso como falar, né? Porque fica muito próximo, conhece demais. E às vezes a gente precisa mudar um pouco o cenário, por isso que eu falei, ou a gente muda o lugar que a gente está, ou a gente muda de lugar. Então, assim, não, vou mudar de casa. Não, mas você vai anunciar isso para outras pessoas que estão num círculo de influência um pouco mais distante. Que às vezes não conhece. Mas ele faz isso por conta disso. Tal. Aí tem sempre aquele julgamento. E aí a gente tem que tirar esse julgamento. Eu não estou preocupado com nenhum tipo de julgamento das pessoas,
porque não são elas que sonham, é o meu sonho. Então eu tenho que colocar o meu sonho em primeiro lugar, não o sonho das outras pessoas, e não estou nem aí com o que as outras pessoas vão falar. No começo, às vezes, é aquela questão, que tem até um ditado que fala a respeito, né? Um, um, um sonhador sem resultado é um doido, é um maluco, é um lunático e tal. Mas um sonhador com resultado é alguém, é um gênio. Então, você já tem 24 livros publicados. É um sonhador com resultado. Publicou 24 livros. Quantas pessoas que conseguem publicar 24 livros? São poucas, pode se contar nos dedos. Você tem resultado, você tem que reconhecer isso em você. Isso que precisa. E agora, você está precisando dar o próximo passo. Transformar esse livro em um negócio. Tem que mudar a mentalidade para empresário, empreendedor, porque aí é outra parte, é um outro. Até aqui veio o intelectual, o cultural, o sonhador. Agora tem que entrar uma parte técnica, o empresário, que vai aprender a vender, fazer negócios, fazer ações estratégicas de marketing para vender o seu livro. Então entra uma outra pessoa, uma outra figura. Não que assim, é duas pessoas, não, mas você tem que desenvolver esse outro lado. Então é isso. Né? O que eu ia falar, o artístico, né? Até agora veio o lado artístico, agora tem que vir um outro lado mais técnico. Ok? Para conseguir avançar. Mas isso que você falou é importante, a gente tem que valorizar, tem que dar atenção, mas o cuidado que, às vezes, o reconhecimento não vão vir deles. E você não tem que esperar reconhecimento de ninguém, nem dos de fora. O reconhecimento tem que vir de você, que é a única pessoa que você pode influenciar a mentalidade. É você. Então, você reconhecer o escritor e o empresário que tem que surgir aí. E aí, pronto. O resto. E você não se preocupar com o reconhecimento das outras pessoas. Isso vem de forma natural depois. Isso tem que vir de forma natural, sem esforçar. Mas eu queria um agrado. Não espera. Porque aí o que vem, você fica feliz. O agrado que vier depois, o reconhecimento que vier depois, é bônus, é alegria. Mas você tem que fazer o trabalho porque tem que ser feito. Porque tem que ser. Você tem que aprender, tem que estudar e tem que colocar em prática. Não adianta aprender, estudar e não colocar em prática. Tem que se colocar em prática. Ok? Ficamos assim então, Leonardo. Acompanhe aí. Dia 2 de fevereiro estaremos juntos lá e eu vou fazer. Quero anunciar aqui também que na próxima semana eu terei uma série de lives onde eu estou trazendo alguns convidados de pessoas que utilizaram o livro como uma ferramenta estratégica. E hoje tem uma carreira de sucesso, onde eles vão contar um pouco de como eles utilizam o livro e vendem, assim, milhares de livros, milhares e milhares de livros, todos os anos. E eles vão contar, vai servir o quê? De inspiração para todos nós, autores e futuros autores, de como utilizar o livro como uma ferramenta estratégica. Então, eles vão trazer aqui, vai ser também no meu Instagram, às 20 horas. Então, vai ser a semana toda às 20 horas. Isso, exatamente. Então, já fica ligado. As notificações, aos convites, são convidados de peso, viu? Pessoas aí top. E eu vou anunciando aí durante a semana. Então, fique acompanhando que vai ajudar a abrir a mente, que sim, é possível alcançar o que eles alcançaram. Eu só queria deixar o meu site. Show de bola? poetaleodaniel.com. Deixa aí. Ixi, meu Instagram não sei. Qual que é o seu Instagram? Léo Daniel
RB. Léo Daniel RB. Primeiro passo é abrir o seu Instagram, não deixar nada privado. Ok? Você não precisa postar a sua vida. Você posta o poeta, ok? O escritor nas redes sociais. A vida do escritor. Então, é um caminho aí Ô, também Leandro, a se seguir. combinado. E uma faz Tem uma outra conexão com coisa a outra. também, eu deixei com você Combinado? uma Ah, certa oportunidade na Kelps, alguns livros meus, eu queria que você depois desse uma olhada. sim, Tá certo. tá. Pode deixar, Léo. Te dou um retorno sobre isso, tá bom? Eles estão até ali Falou, na prateleira ali. Falou? tchau. Até mais, Léo. Então, pessoal, eu vejo que a questão da mentalidade é algo muito importante, desafiador para os autores. Me diga se é para você também. É desafiador lidar, ativar comentários aqui, lidar com a mentalidade, porque às vezes as pessoas mais próximas não é quem vai validar. Vai falar, isso aí é uma coisa de doido, ninguém quer saber de leitura, ninguém quer ler mais. Então a gente precisa tomar uma decisão. Ou transforma o ambiente, ou muda o ambiente que a gente está inserido, ou a gente muda de ambiente. Então, a gente tem essas duas opções. Então, veja o que você vai fazer. E às vezes não adianta também bater de frente. Querer justificar, argumentar e tal. A intimidade é muito grande e não vai sair do lugar. Então, você tem que buscar se conectar em outros ambientes. E é por isso que no dia 2 a gente vai ter uma comunidade. Nesse dia 2 desse workshop, Autor Extraordinário, está escrito aqui, a gente vai criar uma comunidade de autores que querem se conectar com autores que estão nessa expectativa de crescimento, de desenvolvimento, de novas ações e atividades. Então, que quer mudar a sua própria realidade. Então, vai lá, terminando essa live, clica aqui embaixo e se inscreva. Autor Extraordinário, e também se torne um autor extraordinário em 2023. Se conecte com outros autores extraordinários. Ok? Então, um grande abraço a vocês e te espero na semana que vem. Só reforçando o convite, na semana que vem eu tenho uma série de convidados onde eles vão contar como que eles utilizam seus livros para impulsionar as suas carreiras. E vai servir de inspiração para vocês. Quero ver vocês todos impulsionados aí. Simone, link da minha bio, como faz a inscrição? Entra no meu perfil do Instagram, vai lá no Leandro, tem um link na minha bio, clica lá e você vai ser direcionada para inscrição. Se não, manda um direct, eu quero, se você não tiver conseguindo encontrar, um eu quero no meu direct, que eu te mando o link pessoalmente, tá bom? E quem mais estiver tendo alguma dúvida, me manda um link que eu quero. Beleza? Isso, Tennyson, link da bio, ou me manda um eu quero, porque aí